meus queridos irmãos, a graça e a paz. Falamos ao vivo de Laginha Minas, do Centro de Cultura Berechite. Eu sou o pastor Ilmar, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Educação de Minas, nas cadeiras de Geografia e Sociologia. Aqui, professor e fundador do Centro de Cultura Berechite, que mantém o Seminário Berechite e a Faculdade Berechite. Estamos ministrando aqui as aulas do curso básico, livro 4, aula Cristologia. Estamos falando de toda a Cristologia. Cristos, ungido, Messias, a obra, a natureza, os ofícios, o nascimento virginal, a expiação, a propiciação, todos os aspectos estão sendo tratados aqui. Hoje falaremos, na última aula, falamos um pouco sobre o ofício, sacerdote, profeta e rei. Hoje falaremos da múltiplas teoria da expiação. Jesus veio no dia do Yom Kippur, né? Ele nasceu no Yom Kippur, porque ele veio para salvar, para pagar os pecados da humanidade. E ele nasceu na Páscoa porque ele era o Cordeiro de Deus, é o que cremos. Então, quais são essas teorias múltiplas sobre a expiação dentro da Cristologia? Primeira coisa é a expiação como exemplo. Essa é a teoria do Socianina. Aí vem da heresia chamada socianismo do século XVI, que nega a divindade e aceita a humanidade de Cristo. Essa doutrina do socianismo, socinianismo, vem de Socino. Esse camarada aí, ele era unitarista, só cria numa face, num tipo de Jeová, né? Só Jeová. Ele rejeita qualquer ideia de uma satisfação vicária. Eles destacavam que, na concepção sociniana, a morte de Jesus preenche duas necessidades humanas. Em primeiro lugar, preenche a necessidade de um exemplo daquele amor total por Deus que precisamos demonstrar para experimentar a salvação. Em segundo lugar, a morte de Jesus nos inspira. Mas a concepção sociniana, porém, precisa lutar contra o fato de que numerosas porções das Escrituras Sagradas tratam da morte de Jesus, falam em resgate, sacrifício, sacerdócio, expiação e coisas semelhantes. 1 Pedro 2,21 diz isso: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados. Claro, então, é muito claro que a expiação, ela é ampla, né? Ela atinge tudo, não é só um exemplo. Ela é total. Tudo que é necessário para sermos restaurados ao devido relacionamento com Deus é o que acontece na expiação. A segunda coisa é a teoria da influência moral. A expiação como demonstração do amor de Deus. A teoria da influência moral vê a morte de Cristo como a demonstração do amor de Deus. Deus deixou que o seu filho morresse. No Getsemane, Jesus disse: Abba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus ficou ali solitário. Foi crucificado 9 horas, meio-dia fez trevas. Deus virou o rosto, deixou que ele fosse morto, para que se pagasse o preço. A morte de Cristo, ela é o suprassumo, né? O ápice da visualização do amor de Deus. Deus é amor. Isso fica muito claro quando temos essa expiação como ato de amor. Terceira, a teoria governamental. A expiação como demonstração de justiça divina. Nessa concepção, Deus não poderia ser complacente nem indulgente. Ele tinha que permitir que Jesus pagasse o preço. O preço era sem derramamento de sangue, não é remissão de pecado. Então Jesus tinha que derramar o seu sangue puro e imaculado para que todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro, fossem perdoados. Então esse princípio é o princípio da justiça divina. Ele tinha que morrer porque tinha que pagar, porque sem derramamento de sangue não é remissão de pecado. E tinha que ser alguém puro. Não adiantava a morte de outra pessoa qualquer. Tinha que ser a morte do Filho de Deus, que era puro, imaculado, né? Então a morte de Cristo serviu para cumprir a exigência que se tinha, que era pagar o preço escrito de dívida que havia contra nós nas suas concepções, nas ordenanças de Cristo. Então, Isaías 42:21 diz: foi do agrado do Senhor, por amor de sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Quarta teoria do resgate, a expiação como vitória sobre as forças do pecado e do mal. A chamada teoria do resgate, né? Esse aspecto aqui é claro que ela vem desde o tempo de Orígenes. O primeiro formulador foi Orígenes, lá nos tempos
dos pais apostólicos. Ele via a história bíblica como uma descrição de um grande drama cósmico, né? O texto de que Orígenes e outros que defendem a teoria do resgate que está escrito lá como Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45. Ele veio para oferecer a sua vida em resgate de muitos. A quem esse resgate foi pago? Com certeza não para Deus. Ele não pagaria um resgate para si mesmo. Antes deve ter sido pago para o maligno, pois era esse que nos mantinha cativos até o resgate, ou seja, a alma de Jesus ser pago. De acordo com Orígenes, Satanás pensou que poderia ser o senhor da alma de Jesus. A ressurreição de Jesus provou o contrário, né? Então, Orígenes entende que o diabo não percebeu que a humanidade, parcialmente libertada pelos ensinos e pelos milagres de Jesus, seria completamente libertada por sua morte e ressurreição. Assim, Satanás libertou a humanidade para descobrir que não poderia reter Cristo, quem havia aceitado em troca pela humanidade. Entretanto, a Escritura não ensina que foi um pagamento de um resgate a Satanás, que garantiu a sua derrota e o triunfo de Deus, mas o fato de Cristo tomar nosso lugar para nos livrar da maldição da lei. Romanos 6, de 6 a 8 e Gálatas 3, 13. Arcando com a penalidade do nosso pecado e assim satisfazendo uma vez por todas as justas exigências da lei, Cristo cortou pela raiz o controle de Satanás sobre nós, o poder de nos manter sob a maldição e a condenação da lei. A morte de Cristo, portanto, foi de fato o triunfo de Deus sobre as forças do mal, mas somente porque foi um sacrifício. Foi de fato o triunfo de Deus sobre a força do mal, mas somente porque aquilo foi um sacrifício substitutivo. Então o resgate mostra Jesus como o Goel, que pagou o preço no lugar de outro. Agora a teoria da satisfação. A expiação como compensação ao Pai. Então Jesus satisfez tudo que o Pai tinha que requerer dele para que a humanidade fosse libertada do seu pecado. Dessas teorias que estamos examinando nesse capítulo, aquela que com maior clareza considera como objetivo o efeito principal da morte de Cristo é a que costuma ser chamada de teoria comercial ou teoria da satisfação. Essa aqui. Ela ressalta que Cristo morreu para satisfazer um princípio na própria natureza de Deus Pai. Assim, a expiação não implicou nenhum tipo de pagamento a Satanás. O pecado é, em essência, deixar de render a Deus o que lhe é devido. Tomar de Deus o que é dele por direito e desonrá-lo. Essa foi a proposta lá no Éden, feita por Satanás, né? Vocês podem ser deuses, se comer desse fruto aqui, vão ser igual a Deus. Então, o pecado é isso, é querer tomar o lugar de Deus. Essa teoria da satisfação, ela vem cobrir isso aí. Nada mais é do que dar a Deus o que é dele. Para ser efetiva, a satisfação oferecida precisava ser maior do que tudo o que os seres criados são capazes de fazer, pois eles só conseguem fazer o que já se exige deles. Então Cristo veio para fazer mais do que se exigia de um ser humano. Então vimos que a morte de Cristo é interpretada de maneira bem variada. Primeiro, a sua morte deu-nos um exemplo perfeito do tipo de dedicação que Deus deveria de nós. Segundo, demonstrou a grande extensão do amor de Deus. Terceiro, salientou a seriedade do pecado e a severidade da justiça de Deus. Quarto, triunfou sobre as forças do pecado e da morte, liberando-nos de seus poderes. 5, ofereceu satisfação ao Pai por nossos pecados. Então está aí, nossa aula de hoje, mostrando os aspectos das teorias a respeito da expiação. Fica na paz, tchau, tchau.